Olá amigos, eu sou o Gilmar e este aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Sejam todos bem-vindos e a gente convida você que está nos assistindo a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. E pode ter certeza, isso aí nos impulsiona, isso aí nos ajuda muito. E não se esqueçam aí de clicar no sininho, isso aciona as notificações e com isso você vai receber um alerta toda vez que publicarmos um novo vídeo. E aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter este canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa na descrição de todos os nossos vídeos. Bem amigos, russos estão avançando tão rápido na região próxima à cidade de Pokrovsk que estão conquistando vilas e pequenas cidades quase intactas. E isso se dá porque os ucranianos quase não estão oferecendo resistência em alguns locais e nos últimos dias temos ouvido falar em recuo de suas tropas em algumas áreas naquela frente. Estes recuos têm sido tão significativos que alguns analistas e algumas mídias estão falando que as defesas ucranianas naquela área do Donetsk estão entrando em colapso e que isto está acontecendo porque grande quantidade de mão de obra experiente e de equipamentos foram transferidos para apoiar a ofensiva lá em Kursk. Pois é, amigos, mas hoje, dia 29 de agosto de 2024, algumas poucas mídias começaram a demonstrar preocupação com esse cenário que está se desenrolando lá na frente em Donetsk. Estão dizendo que esta resistência incomumente fraca das defesas daquela região não parece normal e está gerando uma pergunta. Isso não seria um plano do general Syrskyi para emboscar as tropas do Putin? Afinal, contrastando com os recuos em Donetsk, os ucranianos continuam oferecendo alguma resistência em outras frentes e até mesmo realizando pequenos contra-ataques nas regiões de Bryansk, Kursk e Belgorod. Isso ao mesmo tempo em que eles continuam travando batalhas por Chasiv Yar e Toretsk, onde cada arbusto, cada palmo do terreno está sendo duramente disputado. Estas mídias e estes analistas que estão começando a falar sobre isso estão demonstrando preocupação com a possibilidade de Kiev estar se preparando para usar o que ainda possuem de reservas para realizar uma emboscada em algum lugar e em algum momento contra as forças russas que avançam muito rapidamente em Donetsk. Estão falando que pode ser uma tentativa de realizarem mais uma ação midiática como aquela que está sendo realizada lá em Kursk. Essa possibilidade já havia sido levantada aqui nos comentários de nossos vídeos por alguns de nossos parceiros. Eu aqui particularmente não acredito muito que isso possa acontecer. É claro que tudo é possível, mas acho essa possibilidade muito pequena. Algumas mídias têm falado que a reserva de mão de obra do Zelensky pode ser de, no máximo, até 5 brigadas, compostas em sua maioria por recrutas recém-treinados, que juntas essas brigadas provavelmente somam aí, no máximo, 25 mil homens. Pouca gente para uma ação como essa, que as mídias falaram que pode estar acontecendo, pode estar sendo preparada. Acontece que já há várias semanas que a gente vem ouvindo dizer que falta equipamentos e falta mão de obra, e o pouco que eles tinham foram esticados para apoiar a ofensiva lá em Kursk. Então, amigos, de onde viriam os equipamentos e a mão de obra para uma emboscada desse tipo? 5 brigadas não parecem ser suficiente. E outra, se esse plano for mesmo verdade,
ele terá que ser realizado agora, nesse momento, antes que os russos conquistem localidades importantes e estratégicas, onde, com certeza, construirão posições defensivas. Posições essas que vão dificultar muito a realização desse hipotético plano de emboscada. Nós vamos aguardar os desdobramentos. Sinto que aquilo ali ainda vai nos dar material para muitos vídeos. Pois é, amigos, então vamos mudar um pouquinho de assunto. É de conhecimento de todos nós que a corrupção lá na Rússia é um grande problema que corrói a credibilidade de boa parte das empresas do país, fazendo com que a Rússia faça parte do ranking dos países mais corruptos do mundo, está entre os grandes corruptos do mundo. As empresas estatais e as forças armadas daquele país não ficam de fora dessa lista de empresas e instituições atacadas por empresários e funcionários públicos, civis e militares, que querem lucrar de qualquer maneira, querem lucrar a todo custo. A corrupção se dá em diversas formas e as mais comuns são a compra de bens e de serviços superfaturados, compra de equipamento e de materiais diversos, com qualidade inferior ao que foi especificado, e construção de instalações que, após entregues, se revelaram fora dos padrões exigidos. Nos últimos meses, o presidente Vladimir Putin vem atuando duramente contra os casos de corrupção, que vem prejudicando o desempenho das Forças Armadas e causando vítimas entre as tropas lá na linha de frente. Desde 23 de abril de 2024, quando o então vice-ministro da Defesa, Timur Ivanov, foi preso, pelo menos uma dúzia de autoridades russas, entre civis e militares, estão na mira das autoridades acusados ou sob suspeita de envolvimento em uma das maiores ondas de escândalos de corrupção que atingiu setores da defesa lá na Rússia. Alguns deles estão presos. Entre os acusados estão alguns oficiais encarregados de setores da logística militar no conflito lá com a Ucrânia. Logo após as primeiras prisões que aconteceram em maio, me parece que em maio deste ano, o Putin removeu do cargo o então ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, que comandou aquele ministério de 2012 até maio de 2024. E agora o Shoigu é secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Ele foi substituído por Andrei Belousov, um economista sem experiência militar, que foi visto como uma pessoa rigorosa, que faria uma gestão eficiente, uma gestão eficaz e rigorosa do grande orçamento do Ministério da Defesa. Hoje, dia 29 de agosto de 2024, o Comitê Legislativo da Rússia informou que foi aberto um processo por fraude contra Pavel Popov, que atuou como vice-ministro da Defesa por mais ou menos 11 anos e supervisionou o sistema de centros de controle de defesa russo. Popov foi afastado de seu cargo em 17 de junho de 2024, um mês após o afastamento de seu chefe, o Sergei Shoigu, com quem ele mantinha um bom relacionamento, um relacionamento muito próximo. Ele é acusado de fraudes e desvio de recursos destinados à construção e manutenção do Parque Patriota. E segundo a agência de notícias RIA Novosti, foi conduzido algemado, um general foi conduzido algemado a um tribunal em Moscou. O Parque Patriota, alvo dos desvios de recursos realizados pelo general Pavel Popov e seus amigos, foi inaugurado em 2016 e é uma gigantesca área que, segundo algumas fontes, ocupa uma extensão total de 5.414 hectares,
o que dá um pouco mais de 54 quilômetros quadrados. E suas áreas destinadas ao público podem receber, podem acomodar 20 mil visitantes. Ali se concentram diversas atividades, incluindo base militar, várias baias de tiro, restaurante, museus militares e a principal catedral ortodoxa das Forças Armadas Russas. É uma área muito grande, com um orçamento de manutenção bem significativo. Então, parece que o Putin está empenhado em moralizar a gestão das Forças Armadas de seu país e está combatendo duramente a corrupção, inclusive nos últimos meses. Personagens expressivos, personagens fortes do comando militar da Rússia foram afastados, tem gente presa e a gente aguarda para ver. Parece que estão dando um choque de moralidade nas Forças Armadas, na gestão das Forças Armadas russas. E os casos de corrupção geravam situações graves. Tem um caso de coletes comprados para os militares, coletes esses que não tinham a resistência especificada. O militar usava o colete acreditando que tinha uma especificação, que ele estava protegido por um determinado tipo de munição, quando na verdade ele não estava protegido. Nós temos um caso recente daquela base militar, que foi base aérea, que foi atingida por drones ucranianos, e estilhaços dos drones perfuraram a cobertura, a proteção das aeronaves, danificando algumas aeronaves. Era uma cobertura muito frágil, muito fraca. Então isso leva a crer que corrupção fazia com que materiais e equipamentos destinados às Forças Armadas estavam fora dos padrões e colocando os militares em risco. Pois é, meus amigos, é isso aí. Nós vamos parando por aqui e a gente agradece a vocês pela ótima companhia e a gente aguarda vocês aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!